Vamos lá. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 4. Eclesiastes capítulo 3, verso 4, nós vamos falar a respeito de desistência. Quem desiste é porque não dá valor. Quem desiste porque não tem valorização. Então nós não podemos desistir de nosso Deus por nada, porque senão nós vamos desvalorizar ele. Deus não é para ser desvalorizado, é para ser valorizado. Então, vou ler aqui, peço que vocês meditem depois. É apenas um versículo, não vou ler o texto todo, tá? Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantear, tempo de dançar. Bom, eu vou fazer mais uma oração, como de hábito, como de costume. E eu tenho certeza que o Papai do Céu vai falar conosco. Pai, em nome de Jesus, fala comigo, fala com cada um de nós. Fala, Senhor, com as pessoas que estão distantes, com as pessoas que estão próximas, com as pessoas que estão, ó Pai, esperando uns com ansiedade ouvir a palavra que vai ser ministrada neste momento. Pai, nós entendemos que a temática dessa noite que vai ser trabalhada, que só desiste quem não valoriza, ela é muito importante. E nós estamos aqui para valorizar ao Senhor na sua grandeza, na sua plenitude, no seu poder. Porque nós entendemos que o Senhor é poderoso para falar conosco de uma maneira extremamente maravilhosa, poderosa e gloriosa. Amém. Muito bem, meus queridos. Eu disse para vocês que nós vamos falar sobre só desiste quem não valoriza. Só desiste quem não valoriza. Quando nós olhamos aqui, para esse texto escrito por grande escritor Salomão, que adquiriu muitas experiências, adquiriu uma vivência extraordinária, nós vemos que esse homem foi importante no reinado dele. Esse homem foi importante à luz das Escrituras, em tudo aquilo que ele fez, em tudo aquilo que ele executou. Mas o que eu quero falar para você nesta noite, que o cristão ele deve buscar na Bíblia força e direção, porque senão ele vai desistir, ele vai parar. Nós estamos vivendo um período que às vezes a mídia não divulga, a mídia normal não divulga, acontecendo muitas catástrofes, muita calamidade, muitas chuvas, muitas mudanças climáticas. E nem tudo é passado na mídia. Muitas coisas estão sendo bloqueadas. As informações são desencontradas e as pessoas muitas vezes nem se dão por onde ou não percebem dessas coisas que estão ocorrendo. Mas quando a gente começa a compartilhar com vocês que só desiste quem não valoriza, é porque muitas das vezes as pessoas não valorizam a Deus pelo que ele faz. Então, o cristão deve buscar na Bíblia força e direção. Quando vem esse momento de catástrofe, quando a cidade ou as nações experimentam calamidades, desastres climáticos, maremoto, furacões, como Katrina, as pessoas devem buscar na Bíblia direção. Nós temos observado que as pessoas muitas das vezes costumam, nessas coisas que acontecem, nessas situações, nesses fenômenos, as pessoas muitas vezes começam a culpar Deus, como se Deus fosse culpado dos móveis ter sido levado pelas águas, como se Deus fosse culpado dos acessórios, equipamentos ter sido levado pelas águas. E muitas vezes Deus não é culpado. E nós entendemos que há partes na Bíblia onde o povo de Deus sofre, o povo fiel no caso, e lamenta tudo aquilo que eles estão passando, tudo aquilo que eles estão experimentando. Então nós entendemos que alguns perguntam por que nós estamos experimentando ou passando por essa situação. Eu não digo que nós não devemos perguntar para Deus. É normal, é de praxe nós perguntarmos para Deus o porquê. O detalhe
é quando nós não sabemos como perguntar para Deus. Então nós olhamos e às vezes as pessoas perguntam: por que estamos experimentando tais situações? Por que Deus permitiu tais eventos acontecessem nas nossas vidas, na nossa comunidade, na nossa família? Aí eu entendo que alguns lamentos, porque isso é lamento, são de pessoas que sofreram, pessoas que passaram por sofrimento. E outros lamentos são de pessoas que amam a sua nação e lamentam por esse sofrimento. Porém, quando nós olhamos para o livro de Jeremias, lá em Jeremias capítulo 9, verso 1, lá diz que Jeremias chorou. Jeremias chorou porque ele viu a situação que estava o seu povo. Ele queria chorar por causa da dor da sua alma. As palavras de Jeremias serviam de alento. E ele, mostrando esse alento, ele sentia que isso ele seria ajudado. Então, quando nós nos lamentamos diante do nosso Deus, nós sabemos que isso traz cura para a nossa alma. Mas quando lamentamos com Deus, da maneira correta, da maneira certa, da maneira segura. Mas a maioria das pessoas preferem fazer o quê? Preferem desistir. E desistir, nós seremos desvalorizados. E persistindo, nós seremos valorizados. Não valorizado pela sociedade, não valorizado pela família, mas valorizado por Deus. Porque nós estamos engrandecendo e exaltando ao nosso Deus. Então, quando eu falo de Jeremias, o lamento de Jeremias, Jeremias fala assim, lá no versículo 39 do capítulo 5 de Lamentações. Do que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, das suas próprias transgressões, das suas próprias iniquidades. Aí nós deparamos com a dor das famílias, de nossa família, da comunidade, da nação. E aí nós vemos muitas das vezes as pessoas expressando, tanto a comunidade, família, nação, tristeza. E quando você lamenta, você ajuda a liberar mais essa pressão. Quando a comunidade se lamenta, quando a família se lamenta, quando as pessoas se lamentam, quando alguém do nosso lado se lamenta diante de Deus, entende-se que isso ajuda a extravasar a pressão que há na pessoa. Por isso, eu gostaria de chamar a sua atenção que quem não teve momento de lamentação? Quando eu falo de lamentação, eu estou dizendo de choro. Nós acabamos de ler que é tempo de chorar. No ano de 2020, 2021, houve um momento que as pessoas choraram. As pessoas se lamentaram com percas, com mortes, com balbúrdia. Quando eu digo balbúrdia, eu estou falando de bagunça, com calamidades, com um sofrimento, mas muitos não desistiram. Muitos valorizaram mais o Senhor. Eu vejo e vi na época as pessoas sendo curadas desse bichinho que agora parece que não posso nem expressar o nome dele. As pessoas foram curadas. As pessoas foram libertas. Mas muitos nem souberam ou não souberam, não foram informados que Deus havia curados. Mas enfim, vamos continuar. Nós olhamos então agora para Neemias. Neemias, quando ele soube da triste situação de Jerusalém, ele chorou, ele lamentou, ele chorou, ele lamentou e ele jejuou. Ele orou por dias até que o rei percebeu que ele estava em profundo abatimento. Quem de nós não já passou por essa situação de um profundo abatimento e que outras pessoas não percebam? Se nós perguntarmos aqui quem entre nós não passou por um profundo abatimento, eu vou dizer que praticamente todos. Só que quando nós enfrentamos e não fugimos, quando nós não desistimos,
nós entendemos que nós estamos valorizando ao nosso Deus. Em que maneira, em que situação nós valorizamos o nosso Deus? Quando nós ficamos firmes. Versículo 33 do capítulo 16 do Evangelho de São João, Evangelho de segundo São João, diz assim: no mundo tereis aflição. A aflição, ela gera lamento. A aflição gera choro. A aflição gera tristeza. A aflição gera desânimo. E tudo isso tem que ser trabalhado. Mas quando nós escolhemos lamentar para o Senhor, quando nós resolvemos extravasar para o Senhor os nossos problemas, com certeza o Senhor vai nos ajudar. Mas poucas pessoas são os que fazem isso. Poucas pessoas são os que têm ousadia ou coragem de fazer isso. Então, nós encontramos na Bíblia várias maneiras que o povo se expressava, as pessoas manifestavam o seu lamento. Uma das situações está em 2 Samuel, capítulo 1, verso 12. Eles se vestiam-se de saco, mostrando para Deus a maneira e a forma que eles estavam. Em Gênesis 37, versículo 34, lá diz assim: então Jacó rasgou as suas vestes e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou por seu filho por muitos dias. Então nós precisamos entender que esses dois personagens bíblicos, eles também tiveram períodos de lamento. Pegamos também o exemplo de Davi, que quando ele se lamentou várias e várias vezes, porque muitas coisas tinham que ser trabalhadas na vida dele e não foi. E acabou repercutindo em quê? Em sua família, em seus filhos. E nós sabemos que essas coisas não sendo trabalhadas, vai até quarta geração. E muitas pessoas não entendem isso. Mas quando nós olhamos aqui para a vida desses personagens bíblicos que expressam o seu lamento diante de Deus, eles foram socorridos, eles foram ajudados, eles tinham todo o perfil ou performance, posso assim dizer, para desistir, mas eles não desistiram. Segundo Samuel, capítulo 3, verso 31, diz assim: disse Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai vossas vestes, cingi-vos de sacos e ide pranteando diante de Abner. Eles tinham as suas maneiras, as suas formas de se expressar. Eu me lembro de quando eu estudava, em 1938 para 39, na Segunda Guerra Mundial, foram mortos muitos judeus, mas muitos judeus. E quantos se lastimavam? Quando hastearam a bandeira de Israel também, em 1948, a bandeira de Israel foi hasteada, dizendo que Israel agora era reconhecido como nação, era reconhecido como povo. Aí nós entendemos o quê? Nós entendemos que Deus estava valorizando aqueles que não desistiram. Mas de 1948 e 1949, o povo palestino invadiu Israel, pegaram de surpresa e mataram milhares e milhares de judeus. Mas muitos não desistiram, mesmo no meio de tanto escombro, no meio de tanto desastre, no meio de tanta calamidade, alguns não desistiram. Porque essa guerra que está acontecendo entre Hamas, Palestina e Israel, simplesmente só tem dois pontos principais que eles estão brigando. Primeiro é territorial e segundo religioso, lá do tempo de Abraão, quando Abraão apresentou Isaac. E Maomé também apresentou o seu filho da mesma maneira que Abraão fez. A mesma proporção, do mesmo jeito, da mesma forma, é como se estivesse assistindo um filme. Abraão vai lá, apresenta o filho dele, Isaac, para ser sacrificado. Maomé faz a mesma coisa, apresenta o filho para ser sacrificado. Só que a Maomé está apresentando para Alá. E no caso, Jacó está apresentando para Yahvé. Então, a briga deles é religiosa. Mas voltando ao que eu estava falando, há um lamento do povo judeu por essa perca.
na guerra que houve, 6.000 judeus morreram, mas muitos não desistiram. Quando nós não desistimos, nós valorizamos Deus. Então não desista. Eu quero dizer para você que existem várias maneiras de nós expressar o nosso lamento. Com jejum e com oração, é com a família, é com a igreja, é comunidade ou com o país, mas precisamos fazer isso com intensidade, porque hoje as palavras mais utilizadas são intensidade. Então, devemos fazer isso com mais intensidade para o nosso Deus. E o que chama atenção nessa palavra que eu quero compartilhar com vocês, o que me mostra que muitas pessoas não querem se lamentar com Deus. Preferem parar, preferem desistir, preferem procurar outros meios, outras maneiras. E isso não é importante. O mais importante é nós lamentarmos com Deus, extravasarmos com Deus. Tem pessoas que começam extravasando para os vizinhos, para a família. Não, extravasa com Deus o que você está passando. Quando Davi caiu com Betseba e soube que que o menino morreu, ele extravasou com quem? Ele foi extravasar com Deus. Ele ficou 7 dias extravasando com Deus. Então nós precisamos saber que as nossas necessidades, que as nossas dificuldades, que os nossos lamentos têm que ser feitos também com Deus. E eu quero concluir dizendo o seguinte: olha o que nós acabamos de ler. Olha só o que nós acabamos de ler, desculpa. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Eu comecei com tempo de chorar. Quando é tempo de rir? Quando é tempo de plantear? Quando é tempo de dançar? Observe que o tempo é o relógio de Deus. No Kairos, é o relógio de Deus. O tempo, Cronos é o nosso tempo. Nós fazemos tudo dentro dos nossos limites. Mas o tempo de Deus significa o poder grande dele, na sua plenitude, ele controla tudo. Ele sabe o que você precisa, ele sabe quais têm sido os seus lamentos, seja pelo teu filho, seja pelo seu emprego, seja pela sua família, seja pelo sua vida conjugal. Ele sabe qual tem sido o seu lamento. Então vai chegar tempo de você dançar, vai chegar tempo de você se alegrar. Com tudo que está acontecendo ao nosso redor, você não pode desistir. Quem desiste não valoriza. Mas não valoriza quem? Não valoriza a Deus. Vamos pegar o exemplo de Cristo. Por que Cristo não desistiu? Porque ele queria valorizar o Pai. Aí, as últimas palavras dele foram essas: Pai, está tudo consumado. Mas se nós formos lembrar a etapa que ele passou, quem era para ficar mais triste com a situação humilhante, com a situação vou dizer, aparentemente de desgraça, era a mãe dele, que viu todo o cenário, mas viu que o filho não desistiu. O filho não desistiu de carregar a cruz, embora a cruz tenha caído. Chamaram alguém entre os meios lá, que era Simeão, e que ajudou ele a carregar a cruz, a conduzir a cruz. E se na hora que ele está carregando aquela cruz tão pesada, ele tivesse parado e tivesse dito: Pai, não aguento mais. Aqui não dá. Estou no meu limite. Então eu entendo que você, meu querido irmão e irmã em Cristo, possa estar no teu limite. Mas lamenta-se para o Senhor. Nos últimos minutos de Jesus, ele disse assim: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Ele está dizendo o que com essas palavras? Se possível, afaste de mim esse cálice. Era uma luta muito grande e que o mundo espiritual estava desabando sobre Cristo. Não é só aqueles que estavam lá embaixo, o mundo espiritual estava atuando. A carga que Jesus estava levando na cruz é de todos nós. A carga que ele suportou na cruz, transformando-se o suor em sangue, o seu sangue escorrendo, esvaindo, tudo leva a crer que é por minha culpa, por sua culpa, mas ele lamentou com o Pai. Então eu concluo e termino essa mensagem dizendo: vamos lamentar com Jesus.
Às vezes nós temos alguém na família que está se perdendo, que é um dependente químico. E nós não sabemos como, de que maneira agir e fazer com esse dependente químico. O que nós precisamos fazer? Lamentar com Jesus. Quando eu digo lamentar, é chorar. Tempo de chorar. Talvez o seu tempo de chorar é agora. O teu tempo de chorar é nesse instante. Tem pessoas que vão chorar por enfermidades. Tem pessoas que vão dançar porque Deus curou. Tem pessoas que vão prantear. Mas tem pessoas que irão dançar de alegria quando acham um emprego, encontram um emprego, que encontrar emprego hoje está parecendo ouro, quando termina a universidade, quando acha um casamento, ou encontra uma esposa, ou a esposa encontra um esposo, então lamenta com o Senhor. Todos nós devemos fazer isso, lamentar com o Senhor. Gostaria que você ficasse com esta palavra e que o Espírito de Deus possa falar com você, ou continuar falando, mas a partir do momento que você olhar esse versículo com outra ótica, que você já é um vencedor, que você vai dançar, que você não vai ficar olhando para a retaguarda e só se lastimando ou só se lamentando. Neemias foi lá e levantou o muro. Jeremias foi lá e fez a diferença. Então, muitas das vezes, Deus quer que nós façamos a diferença, lamentamos, mas temos que ter atitude, ação e fazer a diferença na vida das pessoas, na vida da comunidade, na vida dos nossos familiares, em nossas vidas também. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. Deus em Cristo continue tocando na sua vida, continue tocando no seu coração. Amém?